No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um unboxing e review da máquina Singer M3405. Essa máquina aqui ela é uma máquina doméstica, olha só. Eu ainda não abri ela. Ela possui 23 pontos, casa de botão em um único passo. Ela é uma máquina cuja base dela a gente consegue ver aqui atrás, ó. A estrutura dela é de metal. Ela possui pontos decorativos também. É uma máquina assim básica, uma máquina que a gente vai conhecer no vídeo de hoje. Lembrando que a linha M, ela é uma linha assim que tem vários outros modelos também. Aqui a gente já tem, ó, o nosso pacotinho de acessórios que eu vou mostrar todos eles para vocês. Aqui a gente tem um manual de uso da máquina e a capinha protetora, bem legal. Eu vou tirar aqui ela do isopor. Plastiquinho de proteção. Olha só que máquina mais lindinha, adorei a cor dela. Esse detalhe azul aqui é bem bonito, ó. Bem legal, adorei a base também dela. Aqui a gente tem todos os acessórios que vem na máquina, um prendedor de carretel, 3 bobinas, aqui vem o calcador de zíper, que é um calcador fundamental, calcador de pregar botão, calcador de fazer casinha de botão, pincel e abridor de casinha. Aqui tem um outro prendedor de retrós, chave de fenda para a gente poder trocar a agulha e abrir a máquina para fazer limpeza, um guia, a gente tem aqui o isolador de dentes para a gente pregar botão. A gente tem também aqui algumas agulhas reserva e esse outro prendedor de retrosa. Vou começar aqui ligando primeiramente a máquina na energia, para depois a gente conhecer cada uma das funções que a máquina tem, ó. Esse modelo de máquina, ó, aquele processo de ligar é apenas em um único passo, ó, você coloca aqui certinho. Você encaixa aqui, ó, dessa forma. O pezinho da máquina, acelerador, é o mesmo do cabinho da energia. Agora eu vou colocar isso aqui na energia, ó, pra gente poder ligar nossa máquina. Aqui a gente liga a máquina, ó. Veja só, esse modelo de máquina ele é um modelo de máquina mecânico. O que isso significa? Significa que para você conseguir fazer as funções e alterar, por exemplo, o tamanho de ponto, tipo de ponto, você vai fazer tudo usando a sua mãozinha, ó. Por exemplo, se eu quiser colocar para o zigue-zague, quiser colocar em ponto flexível, eu faço toda essa alteração aqui, ó, para minha máquina fazer as alterações de ponto, ó. Aqui a gente tem todos os pontos, ó, que tem na máquina, casinha de botão em um único passo, pontos flexíveis, ponto decorativo, ó, alguns pontos decorativos. É uma máquina assim que ela não tem, por exemplo, aquela infinidade de pontos, mas ela tem os pontos básicos que dá para você confeccionar qualquer tipo de peça na máquina. Aqui na máquina eu vou mostrar para vocês para que serve cada uma das funções dela, cada um dos botõezinhos dela. É uma máquina simples de mexer, fácil de manusear, por ela ser mecânica não tem muita dificuldade de manuseá-la. Aqui do lado a gente tem o seletor de pontos, ó. A gente consegue rodar e mudar a seleção de pontos de maneira bem simples, bem prática, bem rápida, ó. Aqui no caso ela está no ponto reto e eu vou demonstrar depois para vocês alguns dos pontos que essa máquina faz. Esse botão aqui ele serve para a gente fazer o retrocesso. No momento que você estiver costurando, você pisa no pedal, ela vai costurar para frente e depois você aperta aqui, ela volta para você conseguir fazer o arremate. Na parte superior da máquina a gente tem esses 3 discos diferentes, ó. Aqui em cima, esse primeiro ele serve para ajustar a tensão da linha superior. Se por acaso a sua linha estiver um pouco folgada ou ela estiver muito apertada, você consegue ajustar rodando para lá ou para cá, colocando mais tensão ou diminuindo. De maneira bem simples, bem prática, ó, você consegue fazer esse ajuste. Esse aqui ele é o botão de largura, ó, você consegue controlar a largura, diminuir ou aumentar a largura do ponto que você estiver fazendo. Por exemplo, um zigue-zague bem pequenininho ou um zigue-zague bem mais largão, assim, bem mais largo. Então você consegue ajustar aqui. E esse outro disco aqui, ele é o disco de comprimento. Por exemplo, se você quiser fazer um zigue-zague bem pertinho, bem juntinho, ou um zigue-zague mais afastadão. Então aqui você consegue, por exemplo, controlar para fazer, por exemplo, um ponto, sei lá, você quer fazer um pesponto e quer que o ponto seja maior. Você pode colocar aqui rodando, ó, ele vai até o 4, ou você pode diminuir, ó, rodando para cá, até o 1, mais ou menos. E aqui ele fica bem pequenininho para a gente fazer casinha de botão também. Aqui em cima a gente consegue também encontrar, ó, a opção S1. Essa opção aqui é para a gente poder selecionar os outros pontos em azul da máquina para ela poder fazer. Com aquela função lá de cima S1 ativada, a gente consegue trabalhar esses pontos que estão em azul. Então, a partir do momento que você roda ela e coloca na opção
S1, você vai trabalhar com todos esses pontos que são pontos flexíveis da máquina. Então é bem prático para você conseguir trabalhar. Aí digamos que você está trabalhando um ponto flexível e você quer voltar para o ponto preto, que são os pontos normais, básicos ou decorativos. Você volta novamente para os pontos normais, ó, voltando para a direita. Aqui em cima também a gente tem um enchedor de bobina, ó, você rodando para cá. Ela vai encher a bobina. Aqui embaixo, ó, a gente tem o braço removível da máquina, ó, e aqui dentro a gente consegue guardar todos os acessórios que vieram na máquina. Dessa forma a gente consegue trabalhar com costuras tubulares e também a gente precisa retirar o braço para a gente poder ter acesso à caixa de bobina, que é esse modelo de caixa de bobina vertical, ó. Quando você retira, ela vem com uma bobininha aqui dentro, ó, onde você vai encher para você trabalhar com a máquina. E você coloca ela novamente e coloca dessa forma aqui. A gente tem esse cortador de linha aqui. Desse outro lado a gente tem o volante da máquina que a gente consegue rodar, ó, para movimentar a agulha, abaixar e subir, ó. Desse outro lado aqui a gente tem, ó, uma haste que a gente abaixa para poder fazer a casinha de botão em um único passo. Essa haste que a gente só aciona ela no momento de fazer a casinha de botão. Então a gente aciona ela aqui, aperta para trás e a casinha de botão vai ser feita. E eu vou demonstrar para vocês também. Mas do ladinho de cá a gente tem, ó, o enchedor de passador de linha na agulha, de maneira bem prática, ó. Ele introduz dentro da agulha e a gente consegue passar a linha. Ela usa esse modelo de bobina aqui um pouco mais alta, tá vendo que cabe mais linha. Você vai colocar ela aqui, ó, dessa forma e vai apertar para a direita, aqui. O processo de passagem de linha é muito fácil nessa máquina. Você vai pegar a linha, ó, dessa forma, de trás para frente vai passar pelo passo 1, ó, aqui nessa haste. Depois você vai vir de trás para frente no passo 2, olha só, e vai passar aqui pelo tensor e dar algumas voltinhas na bobina para a gente poder começar a encher. Aciona o pedal e a bobina vai encher. Finalizou, retiro e corto a minha linha. Agora eu já vou continuar aqui com o processo de passagem de linha, ó, aproveitando que a minha linha já está aqui. É bem simples, ela já vem com tudo mostradinho aqui nela, ó. Passo 3 eu vou descer, passo 4 eu vou subir, vou dar a volta na minha lançadeira, ó, aqui em cima, e vou descer a linha. Eu vou dar a volta aqui por trás, ó. E agora eu seguro a linha com a minha mão, abaixo, ó, essa alavanquinha que tem aqui do lado. Ele introduz aqui dentro da minha agulha, ó. Agora eu venho aqui de trás para frente, ó, passo aqui assim, firmo, ó, frouxo um pouquinho a linha e ela já passou aqui por dentro da agulha, ó, de maneira bem prática. Você vai puxar e cortar a linha de ladinho aqui, a parte de cima já tá passadinha. Agora nós vamos colocar a bobina. Aqui embaixo, ó, retiro o meu braço livre, abaixo aqui, eu vou apertar pra cá, ó, pegando essa alavanquinha e puxando, ó, eu retiro aqui a minha bobina. Vou colocar agora aqui dentro a bobina cheia. Você volta novamente aqui pra dentro e você vai prender com clique. Segurar aqui em cima agora a minha linha superior e vou abaixar rodando o volante, ó, para pescar a minha linha até ela subir. A linha de baixo subiu, eu vou pegar e vou colocar para trás e voltar aqui fechando a minha caixinha de bobina e recolocar o meu braço. Depois que a gente já passou toda a linha, a máquina já está pronta para realizar os trabalhos, que é costurar. Então, aqui no caso, ó, eu posso ver como que tá aqui todas as regulações da minha máquina. Eu vou começar a costurar pra gente ver e testar ela. E aqui eu tenho a minha primeira costura feita com essa máquina. Agora eu vou testar aqui as outras funções dela, outros pontos diferentes para a gente poder ver. Vou colocar, por exemplo, aqui agora um ponto zigue-zague e vou costurar para vocês verem aqui na máquina como que fica. Como a minha máquina estava costurando reto, aqui em cima eu vou, ó, modificar para cá e escolher a largura do meu zigue-zague nessa parte de cima. Então eu começo a costurar, ó, eu consigo ver. Eu quero ele bem grandão, então eu vou rodar mais para cá, ó. E vou diminuir ele um pouquinho mais também. Aqui eu consigo deixar ele mais juntinho. Aqui eu consigo ver o meu ponto, ó, que eu fiz, o zigue-zague. Digamos que eu queria fazer agora um ponto assim bem mais cheio. Eu queria fazer um tipo de aplicação. Eu vou rodar, ó, pra cá e vou fazer um zigue-zague assim bem juntinho, ó. Vou colocar aqui bem pequenininho pra gente poder testar. Olha só. Naquele botão a gente consegue regular, ó, por exemplo, esse tipo aqui de condição do ponto, ó. Ele pode ficar mais largo ou mais
juntinho aqui, dependendo do trabalho que você vai realizar. Agora eu vou começar a testar aqui com vocês todos os pontos que a máquina tem. Aqui em cima a gente tem um botão de retrocesso, ó, pra gente apertar, pra ela costurar pra trás e pra frente, ó. Agora eu vou começar a mudar os pontinhos aqui pra gente poder testar. Esse ponto agora em azul. Agora esse que parece um ponto tipo overlock, ó. Esse agora. Esses aqui são todos os pontos, ó, flexíveis que ela faz. Olha só. A gente consegue ver. Agora eu vou começar com os pontos sem ser os flexíveis. Vou voltar a máquina para o normal pra gente começar a costurar. Olha só o pontinho decorativo. Aí você consegue testar e usar todos os pontos aqui que tem na máquina. Agora nós vamos fazer a casinha de botão em um único passo. Isso aqui você consegue variar de acordo com o tipo de trabalho que você vai realizar. Tem vários tipos de ponto, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar o calcador atual, ó. Como que a gente retira? A gente puxa ele para frente, ó. Ele sai dessa forma. Vou agora pegar e colocar o meu botãozinho aqui dentro, que eu vou abrir a casinha de botão. Eu amo a casinha de botão em um único passo, porque a gente não tem muito trabalho, a máquina toda faz o processo. Agora eu encaixo aqui minha sapatilha, ó, dessa forma, e a máquina ela já está praticamente pronta para poder fazer a casinha de botão. Agora o que eu vou fazer aqui do ladinho, eu vou descer essa haste, ó, dessa forma, e vou selecionar agora aqui do ladinho a casinha de botão. Pronto. Aqui em cima, ó, eu consigo calibrar a minha casinha de botão. Se eu quiser ela mais pertinho, mais cheinha ou mais afastadinha, eu consigo fazer essa calibragem aqui. Então aqui tá ok. E aqui eu vou colocar no 5, ó, na minha largura certinho. E agora é só fazer a casinha de botão. Quando você desce a alavanquinha, ó, dessa forma, ela fica assim. Então você tem que apertar para trás e só pisar no calcador e ela já vai fazer a casinha de botão com um único passo. Retiro, ó. E aqui, minha casinha de botão já tá feitinha, ó, em um único passo. Aí eu vi aqui que ela ficou um pouquinho aberta, ó, por exemplo, eu quero fazer ela mais juntinha. Aí nessa opção eu vou diminuir um pouquinho mais, ó, bem no comecinho aqui e vou refazer de novo. Pronto. Casinha de botão feita. Olha só a diferença, daqui tá bem mais cheinha, tá vendo? Ó, a casinha de botão. É muito prático a casinha de botão em um único passo, você só precisa apertar para trás, posicionar aqui na marcação certinho onde você quer fazer e a máquina vai e faz. Bem prático, ó. A casinha já tá feitinha, muito prático. Uma das diferenças dessa máquina aqui para esse outro modelo aqui da Singer, ó, que é basicamente a mesma máquina, é que esse modelo aqui, ó, o 3205, olha só, 3205, é que ele faz a casinha em 4 passos, ó. Tá vendo? E o daqui a gente consegue fazer em um único passo, que é muito prático. A gente não precisa ficar, por exemplo, fez uma parte, gira, fez outra, gira, fez outra, gira. Aqui não, ela já tá em um passo só, você só pisa e a máquina faz toda a casinha de botão. Agora nós vamos fazer o teste de resistência, porque eu sei que vocês gostam. Não é que a gente vai costurar, por exemplo, com essa máquina 10 camadas de jeans, mas é só pra gente poder ver como que a máquina reage a 10 camadas de tecido grosso, mesmo que ninguém costure esse tipo de camada, por exemplo, 10 camadas no dia a dia. É só para a gente poder conferir e ver a força da máquina. Então, vamos colocar aqui, vou posicionar dessa forma. E agora vamos ver se ela vai costurar essas 10 camadas. Abaixa a minha agulha sempre que você for começar, abaixa para você testar. Costurou tranquilamente, ó, as nossas 10 camadas de jeans, ó. Olha os pontinhos, ó, nas 10 camadas de jeans. A gente só faz esse teste pra gente conferir, por exemplo, se a máquina ela muda de barulho, se ela, por exemplo, consegue puxar as 10 camadas de tecido, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ela costura malha. Coloquei aqui minha máquina no ponto flexível e agora eu vou testar aqui costurando um pedaço de malha pra gente poder conferir aqui.
Você quer começar a produzir, por exemplo, calcinha, cueca, mesmo que seja para uso, você já consegue, por exemplo, costurar sem sua costura, por exemplo, se romper, sem precisar, por exemplo, usar linha de overlock na bobina, outros tipos de processos que a gente faz na máquina. Esse ponto flexível ele é muito útil para unir malhas, ó, para você que quer começar a iniciar, é bem legal. Aqui a gente tem um acessório que vem na máquina que é o guia, então você consegue colocar ele aqui atrás, ó, dessa forma, e você consegue guiar aqui a sua costura na hora de você costurar. Bem legal, ó, bem bacana. É um acessório muito útil para quem está começando no processo de costura, porque ele vai fazer você, ó, guiar e costurar certinho. Gosto bastante desse acessório para fazer costuras retas, com precisão, então é bem bacana e vem na máquina. Para conseguir pregar botão na máquina é fácil também, ela vem com esse isoladorzinho aqui de dentes, ó, que você coloca, e coloca o calcador de pregar botão. Aqui na máquina eu vou colocar no zigue-zague, ó. Aí rodando o volantinho da máquina a gente consegue ver se vai encaixar certinho dentro, ó. Aí a gente só pisa e ela vai pregar o botão. Para prender você aperta o retrocesso. E o botão tá fixo, de maneira bem rápida e prática. Então, gosto bastante de pregar botão na máquina. Botãozinho pregado, ó, bem prático e rápido também. Então, esse aqui é o nosso vídeo da máquina M3405 da Singer. Lembrando que nós temos cupom de desconto no site da Singer, é só você acessar o site loja.singer.com.br e utilizar o cupom Jonatas Verli, tudo junto, eu vou deixar aparecendo na tela e aí no box de informação para vocês também. Então, a partir de uma máquina assim, você consegue pegar e utilizar sua imaginação e sua criatividade e criar diversos tipos de projeto.